Esther nos mostra que a influência verdadeira não começa no palco, mas nos bastidores. Hoje vamos ver como a estratégia dessa mulher mudou a história de uma nação e como você pode aplicar isso no seu negócio e no seu posicionamento. A palavra do Senhor fala lá em Esther 4:14. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha? Esse versículo ele fala muito ao meu coração e eu sempre trago ele como um princípio base para o meu negócio. Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal. Eu sou Bárbara Alexandre, fundadora do Instituto Hora, uma empresa de gestão de projetos com uma escola de sabedoria de negócio para mulheres empreendedoras cristãs. Também sou fundadora do Ministério Hora, um chamado profético direto do trono do Senhor, e com ele a comunidade Esther. Se você não me segue aqui e nas demais redes, eu faço esse convite especial para você. Será uma honra ter você conosco. Vamos entrar agora numa temporada de 12 vídeos, de 20 minutos, de Gênesis ao negócio. Como aprender com as mulheres da Bíblia em aplicação prática para o nosso negócio nos dias de hoje. E hoje nós vamos falar sobre a história de Esther. Esther, acredito que muitos de vocês conhecem. Esther, ela tem uma história que até nos dias de hoje nos ensina muito: liderança, gestão, posicionamento. Esther, ela entrou por um reinado num momento muito delicado. A Bíblia nos fala que após ela perdeu seus pais, ela foi criada pelo tio Mardoqueu e foi enviada após uma crise, foi enviada para uma terra na qual havia um rei chamado Xerxes. E ali ele tinha sua rainha Vasti. Após muitos dias, o rei então resolve promover uma festa. E após muitos dias de festa, ele quis apresentar, imagina, ele quis expor a beleza da sua rainha. E a rainha se nega a aparecer na presença do rei. E conforme os conselheiros pediram com aquele ato da rainha Vasti, eles pediram então para que ele destituísse o reinado dela, até pelo fato da influência que ela tinha naquela época. Ela influenciava muitas mulheres, né? E após muito tempo, o rei sente saudade da sua esposa e vai falar com o seu eunuco mais próximo, e ele então traz uma ideia: olha, então vamos levantar uma nova rainha. E ali foi trazida muitas virgens da cidade, e com ela Esther, né, que havia sido trocado o nome, mas a Esther se tinha o nome Radassa, né, seu tio Mardoqueu que a trocou o nome. Esther então passou a um tempo de temporada, porque elas era levada para o harém e preparada 6 meses de mirra, 6 meses de perfumaria, para que depois viesse apresentar ao rei, né? E aquela que o rei agradasse ia receber a coroa, na qual não agradasse ia servir como concubina. Aí imagina já o medo dessa mulher. E eu imagino que a Esther não era a única mulher bonita ali, né? Eu acredito que ela ainda era uma das mais desarrumadas, por mais que ela tinha beleza, era mais... E sabemos nós que, né, quando a gente tem condições de buscar tratamentos, a gente, né, cuida melhor da nossa aparência. E provavelmente ali muitas princesas de luxo estavam com Esther, mas Deus tinha um propósito exatamente para aquela mulher, Esther. Então, a Bíblia nos ensina que Esther, ela trouxe, ela passou 12 meses sendo preparada, né, para estar na presença do rei. E aqui eu quero falar sobre o seu alinhamento com Deus na intimidade, no secreto. Quando nós passamos por um processo de dor, eu vou falar um processo do casulo, né? Existe ali aquela transformação da lagarta, né? Lagarta, casulo, borboleta. Quando a gente entra na Esther, vamos dizer que a Esther ela é uma lagartinha quando ela foi colocada naquele reinado. E quando Esther ela foi estar sendo preparada, né, alinhada com a cultura daquela época, ela passou a ter inúmeros medos, creio eu que inúmeros medos, né? Meu Deus, será mesmo que eu vou ser chamada? Ela poderia passar inúmeras coisas na cabeça dela, que quem sou eu para estar aqui? Eu não tenho uma linhagem real, eu não sou nada, não sou ninguém, eu sou uma plebeia, pobre, humilde, né? Mas
desde muito pequena, ela foi preparada pelo seu tio Mardoqueu, um grande servo de Deus. E aqui traz uma lição muito grande para nós, que a nossa preparação, né, para viver o propósito, para viver o reinado, para nos posicionar no nosso negócio, ela não vem no mundo, ela vem num alinhamento secreto com Deus, com o seu Pai. Porque quanto mais intimidade nós temos no secreto, quanto mais nós estarmos na presença do Senhor, mais Ele vai nos preparando para viver o real propósito que Ele tem na nossa vida, né? Porque eu imagino que Esther, nossa, ela passou ali quase 12 meses, a Bíblia fala quase 12 meses. Olha o que passou no coração dessa mulher. Mas ela foi preparada para viver um novo tempo, que Deus tinha um propósito para ela estar naquele reinado, que logo mais você já vai saber. Esther, ela não foi colocada naquele reinado porque ela era bonitinha, que Deus se agradou dela. Não, ela foi colocada ali para um propósito, porque os planos de Deus é tudo para um propósito maior. Esther, então, ela passa, né, a se alinhar com Deus, a ter mais intimidade, orando, Senhor, né, quais são os seus planos comigo aqui nesse lugar, né? Então a primeira lição que fica com a Esther, nessa história da Esther para o mundo dos negócios, para nós mulheres hoje em dia, mulheres do reino, mulheres alinhadas com os princípios eternos, é que a influência não é improviso. Nos negócios, o que você faz antes de expor é tão importante o quanto você mostra. O que você faz no seu secreto com o seu pai? Qual é o seu alinhamento? O que você faz no seu dia a dia que ninguém vê? Isso importa mais do que como você se mostra para o mundo, né? Porque quem é fiel aonde os olhos não estão vendo é fiel nos grandes holofortes, né? Não vai se deixar corromper com o processo maior, eu digo maior, que Deus vai te colocar lá na frente. É óbvio que Deus vai te colocar lá na frente quando nós estamos alinhadas com o Senhor, né? E outra lição que me traz, Esther, tenha um produto validado, né? A sua comunicação clara, com autoridade, consolidada antes de entrar na sala do rei. Então, antes de você abrir um negócio hoje, tenha uma comunicação clara daquilo que você quer, do seu propósito. Veja bem, quando Esther passou a reinar, houve uma perseguição de uma pessoa chamada Ramã a seu tio Mardoqueu. E ali ele faz uma reunião com o rei e ele pede para o rei dar um decreto para eliminar um povo que não se curvava diante daquele rei, né? E junto com ele, judeu. E quem era a Judeia? Esther, né? E Mardoqueu, sabendo disso, sabendo que o povo todo povo de Deus ia ser eliminado, ele faz um pedido para Esther, né? Quem sabe se não foi para um tempo como esse que você foi levantada. Então, a Esther, ela ela pede para que o povo jejue 3 dias, 3 noites, né? E ali ela pede o favor de Deus, Senhor, né? Que o Senhor me dê ousadia, e essa história mexe muito comigo. Dê ousadia, dê estratégia para que eu entrasse na presença do rei. Assim é você com o seu negócio, assim é você com a sua vida, né? Jejue, entre na consagração, entre em alinhamento com o seu pai. Peça intercessão, intercede, entrega a sua vida e peça o favor de Deus na sua vida. Alinhe com ele, jejue, ore, busque, peça uma visão, um direcionamento, sabedoria para você se posicionar na frente do rei. Eu digo rei, se posicionar na frente do rei, é se posicionar com o seu negócio. Ou seja, né? Para que você consiga atender os seus clientes com mais clareza, para você ser um investidor do reino, para você ter o coração alinhado a ele e não com a avareza, com o que o mundo vai te oferecer. Então, Esther nos ensina muito que esse alinhamento, essa clareza, né, do secreto, de pedir, de interceder, pedir que Deus, né, esteja com ela nesse projeto, né? Eu digo que para mim, Esther, ela alinhou um projeto, ela preparou um banquete, ela se preparou, olha só, ela teve o antes, o durante e o depois. Antes, jejuando 3 dias, 3 noites, ela elaborou um plano, detalhou tudo e cumpriu com isso. Esther nos ensina muito, poder da liderança, estratégia, ela
planejou todo o projeto que ela ia executar. Então, a primeira lição que nos fica aqui na vida de Esther para nossos negócios é toda a influência, ela começa no secreto. Ela não gera no improviso, né? Você precisa estar alinhada com Deus para que você encontre o favor no coração de Deus, certo? E a segunda lição é o discernimento do momento certo. Muitas das vezes nós queremos, Deus nos dá uma visão, Ele nos dá um projeto, Ele aquece o nosso coração com algo. E eu quero contar para vocês sobre o meu testemunho. Quando Deus entregou a visão do Instituto Oro, literalmente eu fui tirada em espírito, né? Porque eu lembro que hoje, com certeza, busco, né? Tenho muito alinhamento com Deus. Eu não nego, não renego esse lugar de jeito nenhum. Eu, uma vez muito teimosa, e eu lendo a Bíblia, e eu falei, meu Deus, se é possível essas visões, porque aqueles profetas, porque o chamado profético sempre me atraiu. E desde pequeno eu já recebi palavras, né? Tem uma profeta na tua casa, Deus vai usar muito a tua filha na área da profecia e tal. Então, o profético me atrai muito, né? E eu lendo a Bíblia, eu sempre dizia, meu, se é possível para aquele tempo, é possível para hoje. E eu me lembro que eu fechei toda a minha casa, e naquele momento com o Senhor, em jejum e muita oração, eu falei, Senhor, eu não quero andar com a manata, eu não quero andar como as pessoas, eu não quero que o mundo dita. Eu já estive tanto no mundo que eu não quero ser o mundo, eu quero estar alinhada ao teu coração. E eu lembro que naquela vez o Senhor me deu uma visão, eu lembro exatamente, eu fui tirada desse espírito, é muito, muito, muito doido, é segundos, assim, mas assim, é meio que tu se apaga mesmo, assim, eu oro para que muita gente tenha essa experiência com Deus. E eu vi a visão assim, né, e eu vi uma pessoa no meio, e era muito distante, eu não podia chegar perto. E eu passei anos com essa visão comigo, e até que eu perguntava para pastores, líderes e profetas, e eu nunca tinha paz. Eu nunca tive paz com as respostas. Até que passou um ano, né? E eu, muita oração, muito pedido, muito, muito no secreto, porque eu estava com sede do meu propósito, sede do chamado. Eu lia, buscava, fazia curso, oração, jejum. E eu queria entender, eu não queria mais errar. Eu não queria sofrer mais, porque eu vim de uma dor muito grande, né, de uma separação, de querer tirar minha própria vida e etc., de um abuso sexual. Então, imagina, eu tinha uma identidade totalmente distorcida. E quando eu recebi essa visão, aí passou um tempo, né? E até que um dia, eu já em contato com a minha sobrinha para desenhar, porque eu daí resolvi abrir empresa, né? Chegou um momento, né? Até muitas profecias recebi, Deus vai te dar uma empresa, Deus vai te dar isso, Deus vai te dar aquilo. Até que eu resolvi dar o passo de fé, né? Para que as coisas se concretizem, porque uma vez que você recebe uma profecia, você tem que materializar isso que o Senhor te entregou, né? Você materializa a tua unção, para que você cumpra com a missão e o propósito eterno de Deus na sua vida aqui na Terra. Então, eu lembro que no dia que a minha sobrinha ia me entregar o moodboard, que se fala, né? Eu recebi uma palavra antes de uma profeta, me liga, e ela bem assim, Deus usou a vida dela e Deus falou, ainda hoje você vai receber algo e saberás que sou eu. Eu lembro exatamente que no rabisco dela ali, ela tinha aquela porta. Então, se vocês verem até o símbolo do Instituto Ora, ele é assim, com 3 traços para cima, que é oração, estudo e entrega. E quando eu vi aquela imagem, eu caí no choro. A reunião não deu, não conseguimos continuar, porque eu só chorava. Né? Eu falei, tá tudo certo, assim, não precisa mais mostrar nada, continua. Daí eu contei para ela até, né? Então, eu sempre falo para todo mundo, quando querem buscar o seu propósito, não busque fora, busca dentro. E essa foi a visão do Instituto Ora, né? E então a segunda lição que fica é o discernimento do momento certo. E voltando ali, muitas vezes nós atropelamos a palavra de Deus, o momento do Senhor agir na nossa vida. A gente busca uma sociedade errada, uma parceria errada, com medo, com a incerteza. Mas quanto mais nós estarmos no secreto, mais a gente vai entender a estação certa de avançarmos. E então fica aqui uma lição para você de, primeiro de tudo, busque o alinhamento, né, interno com o teu pai, depois o discernimento certo. Isso para o seu negócio. Quer comprar um produto, quer expandir,
quer abrir uma segunda loja, quer lançar uma mentoria. Eu não sei com que você trabalha, mas você precisa desse alinhamento antes. Esther nos ensina muito isso, o preparo. Ela jejuou, se preparou, planejou. Ela esperou o momento certo. Ela não falou no primeiro banquete, ela falou no segundo banquete. Primeiro ela apareceu no rei, para o rei estendeu o cedro. Segundo, primeiro banquete. Terceiro, o segundo banquete. Foi onde ela apresentou o plano. Então, o discernimento do momento certo é muito importante para que você lance um produto sem ter ruído nenhum, ter a clareza que veio do trono de Deus, né? Esther, ela não se precipita, ela pede 3 dias de jejum, como eu falei antes. A aplicação hoje para o seu negócio antes de fechar parceria, lançar produtos, tomar decisões, tem um tempo de jejum com o Senhor, tem um tempo de preparação, tem um tempo de alinhamento. Ele vai te dar sinais. Bárbara, mas eu faço isso, eu não tenho. Ele vai te dar sinais em sonhos, em movimentação, em sinais de números, de qualquer coisa, profetas, Bíblia. Para que mais profética do que isso? Aqui está cheio de profecia para a sua vida. Então Deus ele vai te dar um sinal, certo? E a terceira lição que a gente aprende com Esther e para o mundo dos negócios hoje tenha clareza do seu plano. Veja bem, quando Mardoqueu falou sobre o plano de Esther, ela não saiu correndo igual uma doida, desesperada. Rei, marido, estão fazendo um plano contra mim. Não, ela estão fazendo um plano para eliminar o povo judeu. O que Esther fez? Ela elaborou um plano. Para você hoje, ou se você está na fase de abrir um negócio, de lançar um produto, de comprar mais mercadoria, de expandir o teu negócio, elabore um plano. Desenhe com muita sabedoria e peça discernimento a Deus. Pede paz, acorde todos os dias, Senhor. Eu desenhei a visão que o Senhor me deu, eu consagro a Ti, eu entrego no altar. Aquilo que o Senhor entregou para mim, consagre a Deus. O Senhor vai entregar o favor dele na sua vida. Ele vai te abençoar para que você prospere. Porque quando nós estamos alinhados, a palavra de Deus fala lá no livro de Josué. Deixa eu ler aqui para vocês. Josué 1:8, que diz o seguinte: não cesse de falar desse livro, dessa lei. Pelo contrário, medite dia e noite para que você tenha cuidado de fazer segundo tudo que nele está escrito. Então você prosperará e será bem-sucedido. O que Esther fez? A Esther ela foi buscar no Senhor. Ela não foi buscar na sua amiga. Ela não foi buscar no mundo. Ela foi buscar no Senhor. Porque quem mais quer te abençoar do que o próprio Deus? Amadas, nós já somos herdeiras, co-herdeiras de Cristo. Em nós já está essa prosperidade. Em nós já está esse alinhamento. Então, Esther nos ensina sobre o planejamento também, que é importante. E para você trazer isso hoje nas suas vendas, nas suas negociações, nem tudo é sobre fechar rápido. Às vezes é sobre ganhar confiança antes de você ofertar para uma pessoa. Esses dias eu fiz uma live no meu Instagram que eu falei como faturar 60k. Como eu faturei 60k em uma semana. Eu já venho semeando na vida dessas pessoas há muito tempo. Elas me perguntam, eu respondo. Estou ali ofertando, estou ali presente. Porque venda ele é propósito. Então, o terceiro ensinamento, a terceira aplicação aqui, o terceiro banquete é posicionamento estratégico. Você precisa planejar antes de agir. Amada, não há prosperidade, Deus não prospera, não há alinhamento com o céu, não há alinhamento no seu negócio, não há alinhamento no seu casamento, com seus filhos, sem você se planejar. Deus não opera em meio à confusão. A palavra do Senhor é clara. Eu quero ser o primeiro de tudo. E quando nós colocamos Deus no centro de tudo, Ele como primeiro, as demais coisas lhe serão nos acrescentadas.
Então eu quero que você anote essas 3 coisas aqui que eu vou resumir aqui para você. Primeiro de tudo, o que Esther fez? O preparo oculto antes da exposição. Segundo, que foi o discernimento do momento certo, isso para tudo para o teu negócio. E o terceiro é posicionamento estratégico. Amadas, sem esses processos é impossível você prosperar no seu negócio. A palavra do Senhor é clara. Traga ele para o centro. Jejue, busque o maior estrategista, o maior mentor para o seu negócio. Nós temos uma escola de sabedoria para mulheres, a escola Shefa. Shefa no hebraico significa provisão que corre dia e noite. E eu ensino muito sobre isso, sobre como aplicar, porque fé e negócio, eles têm que andar junto. Se você soubesse, e acredito que ouviu falar isso e tenha discernimento disso, o mundo, tudo na nossa vida é 100% espiritual. Se é tudo 100% espiritual, por que você quer separar Deus do seu negócio? Deus não opera em meio a essa divisão. Ele quer, como eu falei, ele quer ser o centro. Na escola a gente ensina muito nisso. A gente ensina gestão, ensina vendas, ensina negócios técnicos, sim, mas antes da técnica vem o alinhamento com o pai, com o maior estrategista, com o seu mentor. Então, o Esther nos ensina muito isso. Traga Deus para o seu negócio. Tenha tempo de discernimento, tenha tempo de posicionamento estratégico, posicionamento no momento certo. Silencie todos os ruídos externos e traga Deus como centro. Certo? Essa palavra, acredito que vai entrar no seu coração. Aplique, né? Eu trago isso como primícia para o meu negócio e até hoje Deus tem expandindo, não só no Brasil, como na Austrália, como Bélgica, Portugal, Estados Unidos, nós agora vamos para a Itália também. Então, Deus tem entregado nações, mas eu mudei, tirei a força como gestora, eu sempre fui daquela que na operação, eu sempre faço para acontecer, porque eu sempre fui líder de times comerciais, times grandes. Então, eu sempre operava na força do braço, mas quando eu trouxe Deus para o centro do meu negócio, Deus para o centro do negócio das pessoas na qual hoje eu faço a gestão, muda todo o plano, porque Ele que prosperará, não é nós. Combinado? É isso aí, ficamos por aqui. Faço mais uma vez esse convite. Já se inscreve aqui se você não é inscrito. Nós estamos na primeira de 12 temporadas aí de Mulheres da Bíblia, de Gênesis ao Negócio. E eu quero fazer esse convite para você, fica conosco, venha nos conhecer nas outras redes sociais, na minha rede pessoal, barbaraalexandre.ora. Lá estamos com 31 Reels de 1 minuto falando sobre a mulher da Bíblia, o conhecimento e a aplicação prática para o seu negócio. Também faço esse convite para você nos seguir lá. Beijo, fica com Deus e até a próxima.